Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Vamos dedicar a Deus esse momento em agradecimento a tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Nós temos aqui uma oportunidade. Eu te convido a parar tudo que você estiver fazendo, a pegar uma Bíblia, a tirar um tempinho para que você possa receber da palavra do Senhor, essa palavra que será compartilhada com você agora, que ela possa falar ao seu coração. O tema da ministração de hoje é: sua vitória depende do seu esforço. A sua vitória depende do seu esforço. Mais uma vez, a sua vitória depende do seu esforço. E eu creio que Deus tem vitórias para você. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, aonde Novo Testamento, nós vamos passar o livro de Mateus, Marcos e Lucas. Ache aí o capítulo 19. E nós vamos falar sobre uma história muito conhecida, sobre Zaqueu, o publicano. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Amém? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Versículo 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Versículo 4. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Amém? Eu te convido a baixar a sua cabeça nesse instante. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, por essas pessoas que estão me vendo e ouvindo agora. Abre, Senhor, a mente delas, o coração delas. Venha, Senhor, de encontro com elas. Traga, Senhor, alegria, traga felicidade, traga a revelação da sua palavra. Ministra no coração de cada um. Leva cativo todo espírito de contenda, de confusão e crie um ambiente propício para que o Senhor possa falar com cada uma delas. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma forte salva de palmas ao Senhor. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Muito bem, então essa passagem aqui, Jesus entrou na cidade de Jericó e ele iria atravessar a cidade. E ali havia um homem chamado Zaqueu. Esse homem era um homem rico e ele era chefe dos publicanos. Então vamos entender quem seriam os publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos. Eram quase um banco de Roma. Roma, quando dominava ali algum estado, algum país, ele impunha tributos, impostos sobre aquele povo, para que aquele povo pudesse bancar o Império Romano. O que os publicanos faziam? Basicamente, eles adiantavam os impostos a Roma e com isso eles tinham o direito de cobrar os impostos do povo. E ali eles iam incluir taxas, juros e o seu tempo de trabalho. Então, geralmente os publicanos não eram pessoas muito bem vistas pelos israelitas, pelo povo de Deus, porque eram uma classe que estava explorando ao povo nativo da terra, explorando os seus próprios irmãos com interesses financeiros. E Zaqueu era um homem muito rico, bem-sucedido, e não era somente um publicano, ele era chefe dos publicanos. Então ali ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele para coletar impostos, aonde gerava, portanto, uma renda bastante lucrativa para ele. Ele queria ver quem era Jesus,
mas sendo de pequena estatura, ou seja, sendo baixo diante da multidão, não conseguindo ver, ele não se absteve a essa dificuldade. Ele observou que ali próximo havia uma árvore. E aí, então, ele subiu nessa figueira brava, que tinha os seus troncos grossos, os seus galhos grandes, e era capaz de suportar uma pessoa tranquilamente ali sobre os seus galhos, aonde ele subiu para ele poder ver Jesus passar, porque Jesus iria passar por ali. Amém? Então vamos continuar a história aqui no versículos 5 e 6. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Amém? Então aqui Zaqueu já demonstrava o seu interesse em ver Jesus. Ele queria ver Jesus. E mais do que isso, Jesus, ao passar debaixo daquela árvore, olha para cima, vê Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome e diz que gostaria de ir visitá-lo na sua casa, passar um tempo com ele. Zaqueu rapidamente desce ali daquela árvore e recebe Jesus com alegria, com muita satisfação. Essa é uma grande chave para receber a sua vitória. A alegria, a satisfação, o prazer com que você vem desempenhando as tarefas que vai proporcionar a você receber o Senhor Jesus em a sua casa, no seu trabalho e nos seus afazeres, aonde Ele vai abençoar a obra das suas mãos. Portanto, então, continuando a história, em Lucas capítulo 19, versículos 7 e 8. Todo o povo viu isto e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então aqui nessa parte, Zaqueu já começa a ser julgado pelo povo de Deus, pelos judeus, porque, como eu já disse anteriormente, Zaqueu era um publicano, então ele não era bem visto pelo seu povo. Eles o tinham como um pecador. E Jesus, o Messias, o profeta, um homem santo, entrando na casa de um pecador. Isso levou o povo a dizer: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, sabendo disso, sabendo da sua má fama com o povo, sabendo da santidade de Jesus, ele levanta e diz: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então esse homem, sem ninguém falar nada, sem ninguém o acusar de nada, de roubo ou de se aproveitar da sua situação para lucrar em cima de outras pessoas menos favorecidas, ele olha para Jesus e decide, de livre e espontânea vontade, pegar metade do que tem e dar aos pobres. E ainda diz assim a Jesus: se eu roubei de alguém, que eu extorqui, se eu tive algum lucro injusto com alguém, roubei alguma pessoa, cobrei mais do que eu devia, eu devolverei 4 vezes mais essa quantia a essa pessoa. Portanto, aqui nós entendemos uma ação magnífica de Zaqueu, uma atitude nobre que ele já vinha demonstrando no seu coração, já de antemão, antes mesmo de ver o Messias, antes mesmo de conhecer Jesus. Ele gostaria, já tinha essa vontade, portanto ele se esforçou pelo menos para vê-lo. E ao invés de vê-lo, Jesus deu a oportunidade de conversar com ele, ir até a sua casa. E chegando na sua casa, sendo acusado pelos seus compatriotas, pelas pessoas do seu país, da sua cidade, Zaqueu então decide
tomar uma atitude que abriria portas para ele no reino dos céus. Amém? Então vamos continuar a leitura. No versículo 9, Jesus diz assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Muito bem, aqui então, Zaqueu recebe uma palavra do Messias, de Jesus, do Filho de Deus, ao qual diz que ele também seria filho de Abraão. Não por legitimidade, por ser judeu, por ser da descendência de Abraão, mas por agora fazer parte dos eleitos do Senhor, por agora poder compartilhar da graça e da bênção de Deus sobre a sua vida. E aí Jesus ainda completa: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nesse momento, é muito interessante nós pararmos e refletirmos sobre a história de Zaqueu e sobre as suas atitudes, sobre o que ele fez e também sobre a palavra de Jesus, que diz que ele veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu buscava por Jesus porque certamente ele via em Jesus algo que ele não tinha. Ele via em Jesus uma tranquilidade, uma paz e também uma promessa de salvação que ele não poderia alcançar pelas suas próprias forças. Portanto, Zaqueu usou de estratégia, usou dos recursos que tinha para poder mostrar em atitude o que o seu esforço poderia lhe proporcionar se ele dedicasse a sua atenção àquele que é mais importante, ao Senhor Jesus. E você, meu amigo, como tem tratado a sua vida? O que você tem feito? Como você tem se esforçado? Você tem se contentado em somente ir à igreja ou você tem buscado a presença de Deus? Você tem se contentado somente em ouvir a palavra ou você tem levado essa palavra consigo para dentro da sua casa, dentro da sua vida, para os seus negócios, para que Deus possa cumprir a palavra dele sobre você, sobre o seu trabalho, abençoando a obra das suas mãos? Essa é uma atitude de esforço, ao qual você se empenha e depois você vai recolher em troca. Portanto, que Deus abençoe você grandemente e que você possa ser agraciado como Zaqueu foi. Zaqueu não ficou somente olhando para os seus pecados, para as suas falhas. Ele tomou uma decisão que mostrou arrependimento, uma decisão que mostrou uma postura correta diante de Deus, ao qual propôs a ele a salvação. E é esta a chave, essa é a chave da vitória, que você se esforce, que você encontre em você as suas falhas e não olhe mais para elas, mas se livre delas, se liberte delas, entregue elas para o Senhor Jesus e vivam a vida em santidade de acordo com a palavra do Senhor, tornando praticante da palavra e não somente ouvinte. Amém? Então aqui nós já sabemos porque Jesus veio. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E se você se encontrava perdido, agora pode encontrar o caminho, porque conforme Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então busque a Ele, se encontre com Ele, se dedique a Ele. Neste mesmo capítulo, nessa mesma passagem, assim que Jesus terminou de conversar com Zaqueu, estando eles ainda a ouvi-lo, ele conta uma parábola, que é uma história para enfatizar algo que os judeus que estavam ali e não estavam aceitando com bons olhos a presença de Jesus na casa de Zaqueu, e então eles levam a palavra
referente ao reino de Deus e ao coração endurecido de alguns que não demonstravam atitude semelhante à de Zaqueu. Então confere aí comigo Lucas capítulo 19, versículo 11. Lembrando que a minha versão pode ser um pouco diferente da sua, mas a mensagem é a mesma. Vamos lá, Lucas capítulo 19, versículo 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Versículo 12. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Versículo 13. Então chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas. Disse ele: faça esse dinheiro render até a minha volta. Então essa aqui é a parábola das 10 minas. Então o que aconteceu aqui? Jesus, para ilustrar o que ele gostaria de falar, para ilustrar a história com que ele iria usar para falar referente ao reino de Deus, sabendo que algumas pessoas achavam que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente, então Jesus vem com a parábola. E ele diz que um homem nobre de nascimento, foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então esse homem, ele era um príncipe, ele era um nobre, ele tinha direito ao reinado e ele iria se ausentar da onde estava para ir para uma terra longe, aonde ele iria ser coroado rei e depois voltaria para reinar sobre os seus súditos. E ali, então, o que esse homem fez? Ele pegou o seu dinheiro e chamou os seus servos e entregou 10 minas aos seus servos. Dos 10 servos, ele deu 10 minas. É diferente da parábola dos talentos. Aqui, cada servo recebe uma mina. Cada um dos 10 recebe uma mina, 10 servos, 10 minas. E ele disse: faça esse dinheiro render até a minha volta. Então aqui Jesus ilustra a missão que foi dada aos servos daquele homem nobre. Aquele homem nobre iria sair para ser coroado, enquanto ele cuidava dos seus interesses, os seus funcionários iam cuidar das suas finanças, colocando o dinheiro nas mãos deles. Ele diz: faça esse dinheiro render até a minha volta. Então, é óbvio que quando o rei voltar, ele vai cobrar o dinheiro com juros, com rendimentos. Vamos ver o que vai acontecer em seguida. Versículo 14 e 15. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Versículo 15. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos, a quem dera dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. Então vamos entender que aqui existe uma oposição ao reinado desse homem nobre. Essas pessoas que não queriam que ele fosse rei sobre eles, elas juntaram a delegação de algumas pessoas e mandaram dizer que não queria que ele fosse o rei deles. Mas ele foi para onde ele deveria ir. Lá ele foi coroado e voltou como rei. E então, primeiramente, ele mandou chamar os seus 10 súditos para saber quanto ele tinha lucrado nesse período que estava fora com os seus servos súditos que deveriam ter pegado a sua mina, que era o seu dinheiro, e ter multiplicado, trabalhado aquele dinheiro para gerar lucro ao seu patrão. Vamos ver o que vai acontecer agora em seguida.
Lucas capítulo 19, versículo 16. O primeiro veio e disse: Senhor, a minha mina rendeu outras 10. Vamos pensar a respeito desse servo. Esse servo disse assim: Senhor, a minha mina, uma mina que tu me destes, rendeu 10. Outras 10. Sabe qual é a porcentagem de lucro que esse homem teve com esse servo? Se de uma mina ele tivesse ganhado mais uma, ele teria 100% de eficiência, 100% de lucro. Mas ele fez 10, outras 10, além daquela, outras 10. Então, ele teve 1000% de lucro com aquele homem. Ele ficou muito feliz. Versículo 17. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Então, aqui agora, como esse homem nobre agora era rei, ele observou que esse servo dele tinha talento. E por ser muito eficaz, por ser 1000%, ele então entregou a ele 10 cidades para que ele governasse sobre aquelas cidades e conduzisse elas de acordo com as ordens do rei. Versículo 18. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Então, nesse momento, o rei teve aqui um lucro de 500%. 500% daquilo que ele deixou. Ele deixou uma mina e agora tinha 6 minas, porque ela rendeu 5 minas a mais. O seu senhor, versículo 19, respondeu: também vou encarregar você de 5 cidades. Ou seja, ele olhou a potencialidade e entregou na medida da capacidade de cada servo. Aquele servo que produziu a 10 por 1, a 1000%, ele entregou 10 cidades. Esse agora, que produziu a 500%, que recebeu uma mina e multiplicou 5 a mais, então ele entregou 5 cidades. Ele viu que ele seria capaz de governar sobre essas 5 cidades sem lhe dar nenhum problema. Amém, querido? Então agora vamos imaginar o estado desse rei. Esse rei está muito feliz. Ele tem aqui 10 servos e entregou uma mina, uma certa quantidade de dinheiro, referida aqui como mina, a cada um dos seus servos. O primeiro que chegou até ele tinha pegado essa uma mina e produzido mais 10. O segundo tinha pegado uma mina e produzido 5. Então, ele estava muito feliz e ele já tinha começado a distribuir, então, as responsabilidades. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Versículo 20. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Versículo 22. O seu senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Versículo 23. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. Amém? Então, aqui houve uma frustração da parte do rei. Porque esse próximo servo que chegou, ele entregou a mina que recebeu da mesma forma do seu senhor. Ele não conseguiu gerar lucros e se justificou ao seu mestre, ao seu senhor,
que sabia que ele era uma pessoa que colhia aonde ele não tinha plantado, que ele era rígido. Portanto, com medo de perder aquela mina, de empregá-la mal, de fazer mau uso dela e depois ser castigado pelo seu senhor, ele guardou ela enrolada em um pano. E quando o seu senhor chegou, ele entregou a mesma mina. Então ele recebeu uma e devolveu essa mesma uma sem lucro nenhum. O seu senhor o chamou de servo mau e disse que julgaria ele de acordo com a própria palavra, porque sabia que ele iria querer colher, sabia que ele colhe onde ele não planta. Portanto, o seu servo deveria ter multiplicado o seu dinheiro, pelo menos levado o dinheiro ao banco e entregue com juros, conforme lhe foi creditado. Essa foi a sua missão. Versículo 24. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Então, agora, o rei pediu para que pegasse aquela mina e entregasse aquele que tinha recebido uma mina e tinha multiplicado 10. Ele já tinha 10 cidades para governar por causa da sua eficiência. Então ele falou assim: pegue essa mina e entregue a esse que multiplicou por 10. Versículo 25. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ou seja, as pessoas que estavam ali, os outros servos, questionaram, porque ele já tinha 10. Se não seria mais coerente entregar essa mina a um que tivesse menos, porque aquele já estava com um limite bom de minas. O Senhor respondeu, versículo 26, ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem mais, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Então aqui o Senhor retrata a sua indignação com aqueles que não cumpriram a sua missão e justifica a sua ação de oferecer a mina do que tinha só um, que ele retirar dele e entregar para aquele que já tinha 10, ele justifica assim: eu lhes digo, quem tem, mais será dado, mas quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Então, se você tem um talento, se você tem um dom, se você é capaz de ajudar no reino do Senhor, e tem escondido o seu talento, com medo de fracassar, com medo de errar, sabendo que Deus é santo e que você não quer comparecer diante dele como um pecador, sabendo que Deus é justo e é reto, é íntegro, e você não quer falhar diante dele, tem escondido o seu talento, se guardado para não errar, o Senhor virá. É isso que Jesus está querendo dizer. Ele voltará, ele virá até você, ele encontrará com você. Em algum momento da sua vida, você estará frente a frente com o Senhor Jesus e ele vai cobrar de você os dons que ele te deu. Ele vai querer saber o que você fez para multiplicar no reino dos céus aquilo que ele te deu, aquilo que você é capaz. Você é uma pessoa capaz. Você tem um talento, você tem um dom. Você pode fazer coisas que muitas outras pessoas não fazem. Mas o que acontece? Muitas pessoas, por medo de errar, por medo de falhar, elas se trancam, elas se guardam, elas se fecham. E aqui então o Senhor Jesus conta essa história para ilustrar que ele virá. E ele quer saber o que você tem feito com aquilo que tem recebido. Ele quer saber os seus anos de vida, o que você construiu, o que o reino de Deus vai lucrar com a sua vida, com a sua passagem aqui por essa terra. E ele vai te recompensar de acordo com o seu esforço,
de acordo com a sua dedicação, de acordo com o seu trabalho, de acordo com o seu empenho. Portanto, a sua vitória depende do seu esforço. Nós vemos que Zaqueu se esforçou. Nós vemos que Zaqueu, ele tomou uma atitude. Zaqueu teve uma postura. Zaqueu se importava em receber e manter a graça de Deus sobre a sua vida. Agora que, com essa história que Jesus contou logo em seguida, ele relata sobre o esforço, sobre a dedicação e sobre o lucro que ele espera ter. Ele te entregou algo e ele não espera receber da mesma forma. Ele espera receber multiplicado. Ele espera receber muitas vezes mais. E você é uma pessoa talentosa. Você é uma pessoa que eu creio que é capaz de frutificar no reino dos céus. Ele não quer somente a sua vida. Ele quer a sua vida. Ele quer a vida dos seus familiares, das pessoas mais queridas, próximas a você. Ele quer ser conhecido por eles. E para que isso aconteça, é necessário que você se posicione como um homem ou uma mulher de Deus e fale do que Deus tem feito na sua vida e leve a palavra do Senhor e leve Deus até a casa das pessoas, que a casa dos seus parentes, que a casa das pessoas que você ama e quer bem também seja abençoada pela graça de Deus. E aqueles que não receberam, aqueles que ele diz que mandaram uma delegação falando, esse não vai reinar sobre nossas casas, ele encerra contando o seguinte, versículo 27. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Ele vai fazer justiça. Ele vai punir com a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos, nós temos uma oportunidade de multiplicar o nosso talento, oportunidade de fazer melhor, oportunidade de fazer mais. Como você tem vivido a sua vida? Como a sua família, os seus parentes têm se beneficiado da sua fé? Como eles têm crescido na palavra de Deus de acordo com os conhecimentos que você tem? Que você possa ser um canal de bênção, que você possa abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família, que o seu trabalho seja abençoado, porque você é abençoado, porque você abriu o seu coração, porque você olhou para a sua vida, viu aonde estava errado e quis se retratar com Deus. Porque você pegou aquilo que Deus te deu, que é o seu tempo, que é a sua saúde, e investiu naquilo que realmente vai trazer lucro para o reino de Deus. Você não agiu com ambição egoísta, pensando somente em você, mas agiu pensando no próximo, pensando nas outras pessoas, pensando em oferecer a elas uma oportunidade de conhecer ao Rei, de ter um contato com o Mestre, de poder ser instruído por Ele, de poder ser abençoado por Ele. Então espero que você tenha compreendido que a sua vitória depende do seu esforço, mas não um esforço egoísta, não um esforço que vai visar somente lucro para você. Não, Deus investiu em você. Deus investiu o tempo dele em dedicar o seu Filho amado para que você pudesse ter uma oportunidade. Ele sacrificou o seu próprio Filho. Ele quitou uma dívida que você tinha, uma dívida que traria condenação, para que você pudesse ter uma visão diferente, para que você pudesse ter uma oportunidade de ter uma relação com Ele, ligada simplesmente pelo seu Filho amado Jesus. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor,
É Ele quem comanda, é Ele quem governa. Portanto, se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se você colocar os seus negócios nas mãos do Senhor, se você permitir que Ele governe a sua vida, governe a sua casa, governe os seus negócios, Ele vai retirar do seu meio tudo aquilo que te impede de ver e ter a graça de Deus no seu lar, na sua casa. Que Deus seja contigo hoje e sempre, e que você possa produzir no reino dos céus. Eu te convido agora a ficar em pé. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Coloque a sua mão no coração. E se você ainda não fez um compromisso com Deus de servi-lo com seus dons, com seus talentos, essa é a sua oportunidade. Faça um pacto com Ele. Diga a Ele que você entrega a sua vida nas mãos dEle. Diga a Ele que você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que tem impossibilitado Ele agir sobre a sua vida, para que Ele possa dizer que a salvação também entrou hoje nessa casa. Coloque a mão no coração e eu vou orar com você. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida. Nós te agradecemos, ó Pai, e colocamos em Tua presença a nossa vida, o nosso tempo. Abençoa esse lar, abençoa essas pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor. Abençoa e cria nelas um coração, Senhor, aonde eles possam te adorar, te louvar, aonde eles possam abrir mão dos seus pecados, abrir mão das suas falhas, e eles possam se dedicar totalmente, exclusivamente a Ti. Que os projetos deles sejam seus projetos, que o Senhor possa entrar sobre essa casa e possa abençoar a cada pessoa desse lar, e que o Senhor possa encontrar aqui um coração que te adore em verdade e em justiça. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém! Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom.